Olá pessoal, bom dia, 6 em ponto, estamos aqui começando. Deixa eu só regular essa posição aqui, para ficar um pouquinho melhor o enquadramento. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar. Vamos passar hoje dicas importantes, né? Olá, Carol. Bom dia. A primeira a entrar, madrugando. Olá, Jussara, bom dia. Vamos aí falar a respeito dos direitos imobiliários, né? Na verdade, como estudar um pouco os direitos referentes aos imóveis, né? É uma matéria que coloca um pouco de medo nas pessoas, mas vamos lá, a gente precisa encarar as coisas. Olá, madrugando aí, hein, Ricardo? Seja bem-vindo. Bom dia. Então, pessoal, hoje o propósito da gente aqui nesta live é falar a respeito, digamos assim, de como estudar para o RI, como estudar os direitos relativos aos imóveis. Bom, em primeiro lugar, vai depender do ponto que a pessoa está nos estudos. Evidentemente que alguém que já vem se dedicando a isso há mais tempo vai estar fazendo um estudo mais elaborado, mais sofisticado, enfim. Mas vamos dar uma orientação considerando a generalidade das situações, inclusive quem está começando agora. Bom, para quem está começando agora, né, eu acho que é hora de revisar o Código Civil. Acho que é o básico, né? Vejam que não é tanta matéria assim que você tem sobre imóveis na ótica do Código Civil. Você tem o direito das coisas, né, que é estudado geralmente durante um ano da faculdade, e o direito das coisas, ele está ali exprimido no Código Civil entre o direito empresarial, né, logo depois do direito empresarial, e antes de começar o direito de família e depois o direito das sucessões. Bom dia, Liana. Então você vai fazer uma revisão disso, né? Vai olhar o quê? Aliás, não é muita coisa. Eu dei uma olhada, peguei um vademecum, eu contei 10 folhas do vademecum. É claro que as folhas têm a frente e tem o verso. Então, você vai ter, na verdade, 20 páginas. Mas 20 páginas também não são uma coisa assim de assustar. Em se tratando de vademecum, também é bom lembrar que existem 3 colunas, né? Pelo menos no vademecum que eu tenho aqui comigo. Então você teria 20 páginas vezes 3 colunas, aquilo que seria equivalente a mais ou menos 60 colunas. Bom, esse estudo eu acho que dá para você fazer, né, com relativa rapidez. Você vai começar tratando de posse, né? Depois da posse você vai entrar nos direitos reais, lembrando que temos tanto direitos reais de uso ou gozo, quanto também direitos reais de garantia, né? São os 2 tipos principais. Então vai ver a posse, né, as figuras relativas à posse, vai ver os direitos reais, vai ver uso capião, também vai ver a aquisição pelo registro, a cessão, as ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alveo, tudo coisas que foram vistas na faculdade, mas são poucos. Bom dia, Kelly. Bom dia, Liz. E bom dia, Jaque. A de Notari também presente. Então vamos lá, vamos avançando. Então estudar todos esses temas, também temos ali as accessões, as construções, as plantações, né? Tem uma parte que se dedica
no direito de propriedade, direito das coisas, também a aquisição da propriedade móvel. Aí você vai ter figuras como a tradição, a adjunção, a comistão, enfim, são vários institutos, mas eles bem curtinhas, né? Depois da aquisição da propriedade imóvel, você vai ter regras relativas ao direito de vizinhança, distância entre prédios, direito de tapagem, questões de águas. Aí vai entrando o condomínio, né? Os vários tipos de condomínio, digamos, voluntário, condomínio forçado, condomínio edilício, né? A forma de administração do condomínio. Lembrando que recentemente tivemos uma regra que alterou o quórum necessário para que se mude a natureza do condomínio e a sua utilização. Se um prédio, né, refiro-me ao condomínio edilício, se ele vai ser de passar de comercial para residencial ou vice-versa, era exigido o quórum de unanimidade, né, 100%, e agora isso diminuiu, baixou para 2/3. Então essa é uma mudança bem recente. Então, além do condomínio, você vai ter, desses que eu mencionei, também vai ter a figura do condomínio de lotes, né, que é relativamente recente, surgiu em 2017. Também vai ter a figura da multipropriedade, também recente, ela é de 2018, salvo engano. Então você vai ter o tratamento dessas figuras mais recentes, né? A figura do condomínio de lotes, a figura da multipropriedade, né? Que alguns chamam aí de time sharing, enfim. E também vai encontrar, além da questão da multipropriedade, algumas questões relativas ao condomínio edilício, lembrando que existe uma lei também específica a respeito do condomínio e das incorporações, e vai também ter a propriedade resolúvel, né, que é um tema sempre atual, a propriedade fiduciária, lembrando também que há uma lei específica para a chamada alienação fiduciária. Vai ver ali as servidões, né, como elas são exercidas, como é que elas são extintas, como elas são instituídas. Vai ter outra figura muito comum no direito, que é o usufruto, né? Vai ter ali os direitos, os deveres do usufrutuário, como que esse usufruto pode ser extinto, e vai avançando em outros direitos reais. Vai ter o direito de, além do usufruto, vai ter o direito de uso, vai ter o direito de habitação, né? Existe também o direito do compromissário comprador, decorrente ali da chamada promessa de venda, de compra e venda, né? Irretratável. E vai ter outras figuras de direitos reais, como penhor, anticrese, hipoteca. A hipoteca, vamos lembrar, existe a legal, existe a convencional, existe a judicial. Temos também o penhor. Penhor já recai sobre coisas móveis, a hipoteca sobre coisas imóveis, como regra. E então vai ver lá os direitos do penhor, as obrigações, também a sua forma de extinção, e os penhores especiais, né? Esses que são registrados pelo RI, penhor agrícola, penhor mercantil, penhor industrial, né? E avançando aí, já vai acabando, venhamos à hipoteca, como falei, a hipoteca legal, a hipoteca convencional, como ela é registrada, tudo mais. Tem as hipotecas das vias férreas, e a anticrese também. Temos um insetozinho voando aqui. Hipoteca bastante em desuso, mas está lá ainda prevista. Perdão, hipoteca anticrese. E o famoso direito de laje, né? Apesar de ser recente também, de 2017, e de ocorrência prática extremamente rara, eu nunca vi um direito de laje, ele está lá previsto. Com isso você vai ter uma visão geral, vai tirar a poeira, digamos assim, do seu direito, do seu direito das coisas, né? Os direitos relativos à propriedade, os direitos reais.
Agora, isso pode ser feito, eu diria que bem rapidamente. Você deve ter ainda entre os seus livros um manual que você estudou, né, com algum livro de doutrina, e aí é hora de você começar a aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais dos registros propriamente. Porque o registro de imóveis, na verdade, o que ele é? Ele é um sistema, diriam alguns, um microsistema que trata dessa especialidade, né, da atividade notarial e registral. E aí não tem como não mencionar a lei dos registros públicos. Lembrando que a lei dos registros públicos não trata apenas do registro de imóveis, trata dos registros de uma maneira geral. E aí você tem o quê? Você vai ter o registro civil das pessoas naturais, vai ter o registro de títulos e documentos, vai ter o registro civil das pessoas jurídicas e o registro de imóveis. Então, você se dedica, já que nós estamos falando hoje sobre imóveis, a parte da lei dos registros públicos que trata dos imóveis. E aí você vai verificar vários princípios que são aplicados, né? É muito importante saber os princípios, porque eles vão nos fornecer respostas e soluções para as mais diversas situações, inclusive algumas que você às vezes não encontra uma resposta específica na lei. Então você vai chegar à conclusão do que fazer, de qual é a decisão mais acertada, aplicando esses princípios. Não preciso aqui, nem é o caso de a gente ficar se estendendo, mas principal: unitariedade matricial, publicidade, legalidade, especialidade objetiva, especialidade subjetiva, disponibilidade, concentração da matrícula, continuidade. Então esses princípios todos, eles vão se interagir, eles vão se encaixar como engrenagens, digamos assim, e vão ajudar a que você tenha um bom domínio. Eu recomendo para quem está começando, e no estudo em geral, aquela coleção Cartórios, que é coordenada pelo professor Cristiano Cassetari. Ele não é exatamente um especialista em registro de imóveis, a atuação dele hoje é como registrador civil de pessoas naturais no estado da Bahia, né? Embora ele é originário de São Paulo, mas ele reuniu várias pessoas e existem, até estava com ele por aqui, existem livros a respeito do registro de imóveis. E olha só, são 3 volumes. Eu estou aqui com 2, o outro está acho que na outra sala. Aqui, registro de imóveis, coleção Cartórios. Era editada pela Saraiva, agora parece que mudou a editora, não sei exatamente qual que é. E são 3 volumes, tem uma parte geral, né, uma introdução. Aí tem o volume 2 dos atos ordinários e volume 3 de procedimentos especiais. Bom, você vai encontrar também regras importantes nos códigos de normas. Então, olha lá. Então você tem o Código Civil, tem essa doutrina que eu indiquei, não é volumosa, não é difícil, ela é até bastante assim, acessível, né, em termos de linguagem, em termos de conteúdo. O volume dela também não é muito grande. Claro que você vai encontrar outras obras, certamente muito boas, sobre registro de imóveis também, né? E tem tratado do professor Kimpel, enfim, tem várias obras. Então você vai ter uma base muito boa, vai estudar a lei dos registros públicos, lembrando que ela passou por mudanças recentes, com algumas alterações. Então temos aí a possibilidade do cancelamento do compromisso de compra e venda, temos a possibilidade da adjudicação compulsória, só para citar alguns exemplos. Houve mudança, houve
alteração nos prazos, né? Enfim, vários institutos você vai aprender, ver direito, como bem de família e tudo mais. E você vai verificar que no registro de imóveis temos o quê? Vários livros. E isso vai estar detalhado tanto na Lei de Registros Públicos quanto no Código de Normas. Quem pensa em prestar o concurso vai prestar em algum estado, quando não vai prestar, até mesmo em vários estados. Então você vai ter que estudar as regras tanto nacionais do CNJ. Então, para registrar, você tem o provimento 65. Opa, o espirrozinho. O provimento 65, que trata da usucapião extrajudicial. Você tem a resolução 35, que trata propriamente do inventários e partilhas, mas depois esses inventários e partilhas são registrados, então é bom você conhecer. Então são várias regras. E no âmbito dos estados, como eu disse, os códigos de normas. Então é preciso, sim, estudar o conteúdo desses códigos de normas que vão detalhar um pouco mais. Então você vai passando de regras gerais para regras mais específicas. Vai detalhar como o serviço é feito, como é feita a escrituração. Então tudo entra por um protocolo. Existe um livro chamado protocolo, chamado livro 1. Esse livro de protocolo é escriturado de uma determinada maneira, como dito na Lei dos Registros Públicos e nas normas. Essa escrituração só não ocorre quando se trata de títulos apresentados para exame e cálculo, quando então não há que se falar em preferência, em prioridade e anterioridade, outros princípios que eu não tinha mencionado. Então isso tudo é lançado nos livros, tudo documentado, livro de protocolo, livro de exame e cálculo, e há outros livros também, né, que hoje muitos deles são ou em fichas de folhas soltas, ou mesmo apenas escriturados eletronicamente. Temos o livro 2, que trata das matrículas propriamente ditas, é ali que você vai ter, então, a escrituração dos atos de registro, dos atos de averbação. Você vai ter também o livro 3, que é o chamado livro de registro auxiliar para os demais atos relativos aos imóveis, como convenção antinupcial, o pacto antinupcial, também cédulas são registradas no livro 3, também as convenções de condomínio, e depois temos os livros 4 e 5, que é o indicador real, uma listagem dos imóveis da serventia, e o livro 4, e o 5, o indicador pessoal. Então, todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com aqueles imóveis, né, figuraram em algum título, elas vão ser também catalogadas nessa lista. E há ainda o chamado livro de registro de aquisição de imóveis por estrangeiros. Isso, imóveis rurais, evidentemente. Imóveis urbanos não há nenhum controle específico sobre as nacionalidades. Então, todo esse sistema funcionando, né, tudo isso devidamente arquivado, né, eventualmente você vai ter classificadores, etc. e tal. Você vai ter um sistema organizado que vai dar publicidade, segurança e eficácia aos negócios imobiliários. Então, isso tudo vai fazer com que você, digamos assim, passe a compreender melhor. Existem hoje sistemas informatizados que facilitam bastante o trabalho nos cartórios, facilitam e de alguma forma já automatizam. Então você vai apenas fazendo o preenchimento com devida atenção, com conferência, etc., nos campos adequados, de maneira correta, e você vai assim tendo os registros feitos. Então essa é uma visão geral que não se constrói do dia para a noite, mas que, digamos assim, vai se fazendo de forma relativamente rápida. Uma sugestão que eu dou
é que você procure, né, depois de algum tempo de estudo, conhecer por dentro um cartório. Não é muito difícil, penso eu, que você entre em contato com o cartório, seja o titular, seja um substituto, um escrevente, e tente com ele o quê? Visitar o cartório, né? Fazer, olá, temos que cumprimentar quem entrou aqui, Anderson, Vandson, a Ana B. Pedrocelli, que muita honra, o Diego, a Aline, também o Maurício e Leonardo. Opa! Bom dia, Paulo Laerte, Venigoto. Nossa, tem bastante gente aqui. Silvio Pellegrini, Tiago Aires, o Thomas, meu querido. Bom dia. Rodrigo Blum, Vanessa, que está no foco aí do cartório. Luiz Martelli, Pierrotti, Gabriela, Georgiane, Renan, Gesa e Rodrigo Miura. Uau, bastante gente. Então vamos seguindo. Isso tudo vai fazer com que você construa, então, uma bagagem, uma visão geral sistêmica. E dizia eu da importância de visitar um cartório. Eu diria que ao visitar um cartório você não vai propriamente aprender direito notarial ou registral, mas vai visualizar aquilo que você, às vezes lendo, só vê em teoria. Então, como eu dizia, procure um escrevente, né? Bom dia, Décio. Procure um substituto, procure um registrador. Claro que alguns são mais receptivos, outros são mais refratários. Isso é da natureza humana, não tem nenhum problema. Se você mora numa cidade grande, que o cartório é meio grande, meio assustador, etc. e tal, procure talvez entrar em contato com uma cidade menor, né? E fazer uma visita, eu diria que uma visita guiada, né? Onde alguém do cartório minimamente vai explicar como que os títulos tramitam lá dentro, né? O acesso aos livros, então eu estou aqui com um vademecum, então vamos imaginar que isso aqui fosse um livro, né, dos registros. Como é que faz para um registro entrar aqui? É preciso que você tenha uma outra coisa, que é um título. Então você vai ter um documento que trata de um direito relativo aos imóveis. Esse documento vai ser analisado e ele estando correto, de acordo, né, vai ser feita uma filtragem, os dados e as informações dele, de forma resumida, que é o que chamamos de extrato, entram no livrão, digamos assim, do cartório de registro de imóveis e ficam ali perpetuados. Portanto, sempre que sair uma certidão daquilo, vai haver, digamos assim, a possibilidade de constatação com fé pública, com segurança jurídica, a respeito da situação daquele imóvel. Então, basicamente é isso. É interessante também você ter uma ideia de como o título anda, digamos assim, circula dentro de um cartório. Muita gente fala assim, nossa, mas leva 3, 4, 5 dias para fazer um negócio que eu estou lendo aqui, foram 8 linhas. Esse é o resultado que aparece no final, né? Mas para fazer aquelas 8 linhas, vários passos e vários cuidados foram tomados. Então, primeiro, o título é lançado no protocolo, cria-se um cadastro para ele, aquilo já cria um alerta no sistema de que a determinada matrícula tem um título em tramitação. Se sair uma certidão, essa certidão já tem que dizer, olha, está aqui, a realidade do imóvel é essa, mas tem um título circulando. Essa realidade pode mudar logo, logo. Além disso, vão ser feitas buscas, que a gente chama. Então,
vai ser verificado direitinho se tem algum ônus, se tem algum penhor, se tem alguma hipoteca, o que acontece, o que está ligado àquele imóvel. Essas buscas são feitas, os dados de quem consta nesse título são inseridos no sistema. Então quem está comprando, às vezes é uma pessoa nova que nunca teve um imóvel naquele cartório. Então eu vou cadastrar o nome dela, o RG, a profissão, o endereço, a nacionalidade, estado civil, quem é o cônjuge, quem não é, tudo direitinho para já formar o meu livro 5. Vai ser verificado se consta ali alguma indisponibilidade contra qualquer daquelas pessoas, né? Tudo isso. Então, aí é feita essa verificação, esse título é passado, como a gente chama, para uma análise. Ah, sim. Aí alguém, né, com a base nessas informações levantadas inicialmente pelas buscas, depois de feito o cadastro, vai analisar aquele título. Em alguns lugares o título é digitalizado antes e as pessoas analisam verificando as imagens. Outros olham no título físico mesmo, né? E há alguns títulos que nem são físicos, eles chegam pela via eletrônica. Mas aí é feita aquela análise e se verifica se há necessidade, bom dia Rejane, de fazer alguma averbação saneadora. Às vezes está faltando colocar lá dados do imóvel, como o logradouro, cadastro, número se for rural, número do CAR, Cadastro Ambiental Rural, número do CCIR, tudo isso. Também se as pessoas estão corretamente identificadas. A pessoa às vezes está lá na matrícula como solteira, aí vem uma escritura dizendo que ela está casada. O que aconteceu? Ela se casou desde o registro até a data do título. Então é preciso fazer uma averbação para alterar o estado civil dela. Às vezes a pessoa muda o nome também quando casa, é outra alteração que tem que ser feita. Ou o contrário, divorciou, tem que fazer essa mudança. Enfim, são vários aspectos. Então a matrícula vai ser, digamos assim, regularizada, o título vai ser estudado, vai verificar se estão presentes as certidões necessárias, se foram recolhidos os tributos devidos, né? Tanto o imposto de transmissão quanto incidente, quanto também taxas de fiscalização, se os emolumentos foram recolhidos, se temos ali as certidões negativas fiscais, tanto do imóvel quanto das pessoas, enfim. Tudo isso é verificado, se o direito que está ali está correto, está compatível, enfim, se não há nenhum erro, nenhum problema, nem nada que gere alguma insegurança jurídica, se não há às vezes uma indisponibilidade como uma penhora federal, ou uma indisponibilidade da central, da CENIB, enfim, né? Vai ser tudo isso visto. Se estiver faltando algum documento, vai ser feita uma nota de diligência. Olha, para registrar o seu título, precisa disso, 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 disso. A pessoa vai ser informada e vai se aguardar que dentro de alguns dias ela traga aquela documentação para o registro ser feito, né? Se ela não traz, acaba que aquele protocolo vai ser cancelado, né? Olá, Borges. Então, veja, tudo isso é feito. Se tiver tudo apto, então se tiver faltando alguma coisa, faz uma nota de exigência ou de diligência. Se tiver tudo certinho, vai se mandar fazer o registro. E aí como é que faz? Bom, aí sai daquela pessoa que fez a análise e vai para outra que vai fazer os rascunhos dos atos. Hoje eu acordei bem cedo e nesse computador que está aqui atrás, SRI, Sistema de Registro de Imóveis, eu já conferi vários rascunhos. Então uma pessoa vai rascunhar os atos que aquele que analisou disse eram necessários de ser feitos. Aqueles atos vão ser rascunhados, depois esses atos passam para outra pessoa que vai fazer a conferência do que está escrito nesse rascunho com os documentos que foram apresentados. E às vezes tem algum equívoco, um erro de digitação, etc e tal. Eu mesmo peguei aí hoje já uns 2 ou 3 pequeninos errinhos que eu corrigi e tal, mas enfim, é preciso fazer corretamente, né?
E depois dessa conferência, aí sim a gente faz a finalização. Aquele texto que era um rascunho, ele vai ser salvo. Depois de ser salvo, ele vai ser impresso na matrícula. Fica, então, portanto, no sistema e na matrícula física. Vai ser pegada essa matrícula, onde ela fica guardada, colocada na impressora, tem que medir direitinho para não imprimir no lugar errado, é uma coisa assim que exige muito cuidado. Aí você imprime, depois que imprime você faz uma nova digitalização para que a imagem da matrícula no sistema passe a ter aquele ato que acabou de ser feito, porque é importante que a matrícula no sistema esteja sempre atualizada, e aí sim é emitida uma certidão do ato praticado e o documento pode ser retirado pela pessoa. Então veja quanto serviço foi feito, quantas pessoas foram envolvidas, quanto trabalho, quantas funções distintas, quantos cuidados, quantas conferências, e ainda assim, às vezes acontece um ou outro erro, uma outra falha. Claro que os erros e as falhas são relativamente raros. Quando ocorrem erros e falhas, costumam também ser pequenos, de uma maneira geral, facilmente corrigíveis, mas acontece, às vezes até um erro matemático. Outro dia eu estava vendo uma escritura e dizia que o fulano comprou uma fração de tanto, outro comprou uma fração de tanto, e no final um fica com 75% e outro fica com 25%. Aí eu fiz as contas ali, a gente tem que saber um pouco de matemática também, infelizmente. Eu falei assim, não, mas não é 75 e 25, eles se equivocaram. É 66,66 e o outro é 33,33, né? Uma dízima periódica. E aí conversei com o tabelionato, falei, olha, tem um erro aqui. Olá, bom dia, Lucas. Tem um erro aqui, eu estou verificando assim. Eles conferiram, confirmaram e vão modificar, fazer uma retificação na escritura. Além de trazer um outro detalhe lá que tinha uma questão tributária. Então são vários e vários aspectos que você tem que... São várias as regras. O registrador também tem que fiscalizar o recolhimento de tributos, né? Fiscalizar... Bom dia, Vitor. Fiscalizar a apresentação de certidões, várias obrigações que eu diria que são meio que ali acessórias e paralelas, digamos, ao registro, mas que devem ser cuidadas. Então, com esse estudo, você vai sim formar uma boa base, e isso, claro, não é do dia para a noite, se forma ao longo do tempo. Visitando um cartório, sabendo como um título circula lá dentro, pedindo para que alguém mostre, talvez no horário do almoço, ou no final do expediente, ou num horário bem cedo, em que o cartório está aberto internamente, mas ainda não abriu para o público. Você pode, digamos assim, olhar, ver e ter informações em loco ali de como o título anda, de como o título circula, de como as coisas funcionam. Olá, Barreto, olá, Josélio. Então vejam, esse estudo vai levar um pouco de tempo? Sim, eu acho que pelo menos aí 6 meses, né? Vai depender da sua dedicação, ou um ano, enfim, mas você vai sair com outro conhecimento, né? Existe muito conteúdo também hoje em dia, além dos livros, né, que são numerosos. Você também vai ter isso na internet, né, algumas boas aulas, algumas explicações. Eu te agradeço aqui por você estar seguindo. Aliás, eu soube que ontem ou anteontem a gente alcançou a marca. Bom dia, Alexandre, bom dia, Robson, bom dia, Barreto, né? Então eu vi que a gente alcançou aí a marca de 3.000 seguidores. Eu acho bacana isso, né? É um número grande de pessoas. Não fico distribuindo prêmios, não fico comprando seguidores nem nada. Então isso daí é um trabalho dioturno, né? Que as pessoas acompanham, veem que esse conteúdo tem valor para elas, né? Alguns
chegam a indicar para outras pessoas, né? Se você acha que é o caso, eu lhe agradeço, se não, basta a sua companhia aqui, já está muito bom. E com digamos assim, esse procedimento de estudo, você vai adquirir bastante conhecimento. O registro de imóveis tem crescido, tem ganhado novas atribuições, exemplo disso é a adjudicação compulsória, agora recente, o cancelamento do compromisso de compra e venda, também temos as retificações, temos a regularização fundiária, temos a usucapião extrajudicial. Então são várias e várias coisas que o registro de imóveis faz, e isso gera valor, gera direitos, né? Gera interesse, gera movimentação da economia. Bom dia, Virgínio. Então, a partir do momento que existe uma garantia maior a respeito de um imóvel, uma garantia de natureza real, aumenta a chance do credor receber. Aumentando a chance de receber, geralmente o que ele cobra pelo risco, né, do dinheiro estar emprestado vai ser menor, né, uma taxa de juros menor. Com uma taxa de juros menor, a economia começa a ser mais compensadora e as pessoas então contraem os empréstimos para fazer outros negócios, desenvolver outras atividades, e isso faz a roda da economia girar, né? A construção civil é um importante pilar da economia, o crédito, a garantia é também uma função muito importante. Bom dia, Natália. Também para as pessoas mesmo, né? A moradia é algo essencial, fundamental, né? Todo mundo precisa de um canto para ficar, seja seu, seja alugado, isso aí é o de menos, mas para alugar também, aquele que está alugando normalmente adquiriu aquela propriedade, investiu naquilo, pagou por ela. Bom dia, Kátia, bom dia, Tatiana. Então isso tudo faz com que se reconheça a importância do registro de imóveis. O registro de imóveis, ele pratica atos, né? Atos de averbação, atos de registro, né? Joelison, bom dia. E também procedimentos, né? Alguém que casou entrar lá com a certidão de casamento e falar assim: olha, senhor oficial, por gentileza, averbe aí que eu era solteiro e agora eu sou casado. Averbe aí que eu era casado, agora eu sou divorciado. Isso é uma coisa bem simples. Leva a certidão, a cópia autenticada da certidão com a devida averbação e está tudo certo. Se vai colocar um dado cadastral, também traz o documento que comprova aquele dado, um simples requerimento, e aquele dado vai ser inserido na matrícula. Mas temos também os títulos, né? Os títulos como uma compra e venda, uma doação, enfim, um negócio jurídico que é levado para ser registrado vai ser um pouco mais analisado, vai ter um pouco mais de detalhes. Você vai também ter modificações nos imóveis. É comum você ter 2 imóveis e aí você junta para fazer um imóvel só maior, ou o contrário, você pega um imóvel e divide para ter 2. Tudo isso o registro de imóveis vai fazer. Aliás, pode ter um imóvel só que vai ser feito em vários. Então temos aqui a figura do quê? De um loteamento, ou a instituição, o registro, né, de um condomínio, né? Se não for ainda, se a construção ainda não tiver sido feita, você vai ter o que? Marcelo, Vander, você vai ter uma incorporação de um edifício, de um conjunto de casas, enfim. Bom dia, João Marcelo. Então veja que são muitas as coisas e muitos procedimentos. Então você tem a figura da alienação fiduciária, e quando não há o pagamento, vai ter a execução dessa alienação fiduciária. Então vai entrar um pedido para que o devedor seja intimado para que pague, ou então haverá a consolidação da propriedade em favor do credor a quem essa alienação foi feita. Então você tem a retificação, você tem a usucapião, onde vão ser verificadas várias circunstâncias, vão ser notificadas pessoas, etc. E ao final vai ter uma decisão
dando registro para aquela pessoa, né, provavelmente. Tudo isso se entrelaça, são procedimentos. Os procedimentos eles não têm aquele prazo tão rápido do registro, que é em torno de 20 dias úteis, né? 10 para análise e 10 para o cumprimento de diligências e a prática do ato. Você vai ter, às vezes, um prazo um pouco maior, mas normalmente sempre tramita de forma relativamente rápida no cartório de imóveis, porque o cartório de imóveis, ele é administrado por princípios de direito privado. Então, se você tem mais serviço, não tem aquela história de deu horário, para tudo e vou embora. Ontem mesmo, 2 valorosos empregados nossos ficaram trabalhando até um pouco mais tarde. Na outra semana, teve quem foi trabalhar de sábado. Enfim, às vezes tem um que fica doente, como está acontecendo no momento, e aí não pode ir, e a gente respeita os prazos, cumpre e dá um jeito de fazer. Se for preciso, trabalha até mais tarde, trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha de fim de semana, mas faz o serviço e entrega o compromisso exigido pelo direito. Então é isso, gente. Eu sugiro, recapitulando então, revisão do Código Civil, livro da coleção Cartórios, ok? As regras gerais do CNJ relativas aos imóveis e a lei dos registros públicos e finalmente também os códigos de normas. Feito tudo isso, você vai estar com uma bela bagagem. Olá, Christian e também Clederson. Então, bom dia. Então você vai ter uma bela bagagem e aí se você fizer uma visita no cartório de imóveis, eu acho que vai ser bastante interessante. Existem aí muito conteúdo na internet. Alguns são meio de ilusão, vem de promessas ou fica ali meio que enrolando, né? Eu vejo umas aulas aí que duram 1 hora, mas honestamente, se apertasse ali 15 minutos estava suficiente. Fica 45 depois ali falando, enrolando, alguns apenas fazendo tipo assim propaganda para vender algum tipo de coisa, algum tipo de serviço, mas tem muita aula boa, sim. Então, eu não vou ficar aqui indicando e nem criticando, deixo a critério de vocês que acompanhem aí os principais sites ou páginas, enfim, e vão vendo quais que vocês consideram, digamos assim, que seja mais confiável, né? Eu fico honrado aqui com a audiência de vocês e sigam realmente quem está, digamos assim, entregando um conteúdo melhor. Tem gente que faz pós-graduações, que também é uma coisa interessante, e assim vai. Tem uma pergunta aqui da Kátia Blota. Kátia é lá do litoral, né, de Santos. Professor, na adjudicação compulsória, se existirem 2 contratos particulares, é necessário ter todas as quitações ou somente a última? Bom, estou tropeçando aqui na minha iluminação. Eu diria que a última, né? Quando há uma cessão, você tem que comprovar a cessão, e normalmente a cessão implica numa quitação. Então, a cessão em si já vai mostrar que houve uma transmissão. Essa transmissão normalmente envolve um pagamento e a comprovação vai estar ali. Eu vejo que seria apenas a última, mas evidentemente que não vamos ser econômicos em documentos. Se você tiver à sua disposição tanto um quanto o outro, junte os dois e leve os dois, né? Acho que tem que reforçar quanto ao máximo. Se tem condição de levar os dois, leve ambos. Se não, a última quitação, ela penso seja suficiente. Mas tem que sim ficar esse liame comprovado, porque o que acontece? Vai estar lá normalmente registrado o compromisso, ou feito, se não está registrado, que venha desde antes, e se houve sessões, você mostra aquele encadeamento, porque isso vai legitimar o seu direito de exigir
a transmissão definitiva da propriedade, tá bom? Gente, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço, hein? Quem entrou mais tarde, por favor, volte. A aula vai ficar gravada, vai estar disponível um pouquinho mais tarde para vocês. E assim vocês vão ter a oportunidade de pegar aquilo que não foi feito, tá bom? Agradeço por seguirem. Se quiser indicar a gente para outras pessoas seguirem, fico agradecido. E vamos em frente, tá bom? Qualquer coisa vocês entram em contato e vamos sempre estudando. Um abraço a todos, um ótimo dia.